Nós vamos falar nesse momento aqui sobre o poder da unidade. O que é unidade? Unidade e união é algo bem parecido. União significa estar junto. A pessoa pode se unir com alguém, estar junto com alguém numa situação, ou simplesmente anda junto. Mas unidade vai um pouco além. A unidade é união de propósito, unidade é união de visão, unidade é algo que mexe com o pensamento, sentimento e objetivo de uma pessoa. Isso é unidade. E a gente sabe que quando uma empresa tem uma equipe que trabalha em unidade, essa empresa tende a alavancar rápido. Essa empresa tem êxito. Algumas empresas chegam a viver no prejuízo, falir, se uma empresa pode entrar no prejuízo, pode até falir, se a equipe for muito fragilizada. Quem é empresário aqui sabe disso. Enfrenta isso. Ou então quando parte da equipe se une para o mal, com objetivo ruim, com propósito contrário à visão da empresa, uma empresa pode sentir e pode até quebrar. Mas nós vamos ver aqui, por outro lado, o poder da unidade. A unidade é algo que Jesus desejou para mim, desejou para você, desejou para a igreja. Porque existe poder, literalmente, diga comigo, existe poder na unidade. E quem não quer poder? Quem disser eu não quero poder, você é muito medíocre. Você está querendo, você está distorcendo as coisas. Porque é claro que é bom poder, a pessoa ter poder de fazer uma comida boa, ter poder de administrar suas finanças, ter poder de cativar pessoas. O poder é bom. Então, Jesus sabe que existe poder na unidade. E ele falou a esse respeito, em especial em um momento onde ele estava perto de ser preso, ele estava perto de ser morto, e digamos que fosse as últimas horas de Jesus na terra, os últimos momentos de Jesus na terra. E se você soubesse que você ia morrer amanhã, ou ia morrer daqui a 1 hora, você essa última hora final, as suas últimas horas, iam ser muito bem usadas, sim ou não? Você não ia falar bobagem, você ia chamar filho, parente, para falar o que é necessário. Talvez você passasse a senha do banco, senha de Instagram, talvez você dissesse quem lhe deve. Então, as últimas horas de uma pessoa na terra, elas são importantes, e nessa hora a pessoa ela tende a compartilhar coisas importantes ou realmente muito necessárias. Jesus era um homem de oração em todo o tempo que ele habitou aqui na terra. E ele fez uma oração em especial, perto de ser preso, perto de ser morto, pedindo a Deus que o seu povo tivesse unidade. As últimas orações, a última oração, ou as últimas, aliás, as últimas palavras do Senhor, ele podia ter pedido tanta coisa para a sua igreja, para os seus discípulos que ele já tinha, para os que ele ainda ia ter, como a Igreja Aliança aqui. Ele podia ter dito: Senhor, dá a casa própria de Mateus. Senhor, prospera João. Senhor, cura a dor de Pedro. E aí, ele saiu pedindo coisas que a gente vai ver aqui, que todas circulam, todas respingam na unidade. Porque Deus sabe o poder que existe na unidade. Diga comigo, Deus sabe o poder que existe na unidade. Diga, eu vim aqui hoje para saber também. Então, em João, capítulo 17, versículo 1 a 26, a gente vê isso aí muito bem detalhado. João 17,
versículo 1 a 26. Ele começa orando por ele. Do versículo 1 ao 5, Jesus ora por ele. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Olha, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda vida eterna a todos o que lhe deste. Veja que a Bíblia está dizendo que existe vida eterna e existe através de Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, olha gente, veja que não é religião, é Bíblia. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha, aí o que é que ele começa a dizer? Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, gente, tem muita coisa, deixa parado aí, tem muita coisa inserida nesse versículo. Ele estava falando que a vida eterna existe, só existe através dele. Ele estava falando que, aí agora ele diz, eu te glorifiquei na terra, cumprindo o que tu mandou eu fazer. Toda vez que uma pessoa cumpre o que Deus manda ela fazer, o nome do Senhor é glorificado, amém? E ele disse, olha, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Isso aí derruba algumas religiões que endeusam Maria, que endeusam Jesus menino, ele já existia. Diga comigo, Jesus já existia antes que o mundo existisse. Olha para isso, gente. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus sempre foi Deus. Agora, por um plano do Senhor, ele veio na terra através do ventre de uma virgem, uma mulher de Deus. Por um plano do Senhor, ele precisou pisar nessa terra e cumprir o que tinha de cumprir aqui. Mas ele não passou a existir no ventre de ninguém. Eu já existia antes que o mundo existisse. Vamos dar um aplauso a esse Deus por isso. Aleluia! Diga comigo, aleluia! E aqui ele começa agora a orar pelos 12, pelos discípulos, por aquelas pessoas que já andavam com ele aqui na terra nessa época. Vamos ver? No versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Olha, quando alguém diz assim, que a gente cita tal coisa é do mundo, alguém diz assim, esse povo é doido, negócio de mundo, do mundo. Mas a gente vai ver nessa oração de Jesus, que ele cita 4 vezes a palavra do mundo. Ele fala o mundo. É ele quem separa pessoas do mundo e pessoas dele. Diga, eu não sou do mundo. A gente está no mundo, mas não é do mundo. Olha, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Olha, ele estava se referindo aos discípulos que estavam andando com ele, que seguiam a ele, que serviam a ele, que amavam a ele. E aí ele segue orando. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Olha. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Jesus saiu orando por eles e dizendo que houve conversão. Disse, ó Senhor, ó Pai, o que tu mandou eu dizer eu disse, o que tu mandou eu fazer eu fiz, e eles aceitaram. Houve conversão. O que é conversão? É mudança de direção. Eu estou indo para cá. De repente eu digo, oh, é para cá que eu tenho que ir. Isso é conversão. Você anda numa direção, você recebe a palavra, ninguém te puxa, você que muda de direção. Ele estava dizendo ao Pai, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Tem gente que creu aqui? Vamos?
Eu peço por eles. Olha que oração. Jesus orando por eles. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo. Olha, gente, olha que coisa profunda. Ele está dizendo, eu não estou orando pela humanidade, não. Eu estou orando pelos que tu me deu. Pelos que creram em mim, pelos que estão andando comigo, pelos que me ouvem. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Quem aqui é do Senhor? Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Uma pessoa pode, através dela, o Senhor ser glorificado ou não. Através de uma pessoa, o Senhor pode ser glorificado ou pode ser até mesmo envergonhado. Esses dias eu tomei conhecimento de alguém que passou aí na porta e detonou. Pastor ladrão é o menos que a pessoa falou. Aí alguém me disse, eu digo, vou entregar na mão do Senhor somente. Porque Deus vê, como o pastor Samuel sempre cita, Deus vê o que ninguém vê. Deus ouve o que você não ouve. Então cada um desse aí, ó, que passa aí assim, ó, eu entrego na mão de Deus, que ele seja alcançado também. Como essa semana, decidiu batizar o rapaz, não sei se ele está aqui. Ele vai se batizar no próximo, para você que não sabe, agora dia 25 vai ter batismo aqui na Aliança. E ele resolveu se batizar e ele disse, quando a igreja era lá, eu desliguei o disjuntor. Eu e um amigo. Aí Augusto, rapaz, foi você? Então de repente tem muita gente querendo desligar disjuntor hoje, morrendo de raiva. E amanhã vai estar aqui com a gente, ó. Aleluia! 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 Aí, ou seja, deixou, quis parar o culto, parar tudo, desligou o disjuntor da igreja. Mas Deus ali, veja o que é Deus. Deus não desistiu dele. Eu acho que Deus olhou, rapaz, a coragem que esse daí tem de desligar o disjuntor da igreja. Quando ele usar essa coragem no meu reino, eu acho que Deus disse, eu quero essa coragem. Eu acho que esse daí vai desbravar territórios para mim. Essa coragem de desligar o disjuntor, eu quero para mim. Ele está aqui hoje? Cadê? Tá não, né? Pois. Então tem coisas, a coragem que a pessoa, de uma pessoa falar do que não sabe, xingar quem ela não conhece. Deus olha e diz, opa, essa coragem aí, na hora que for para defender meu nome, eita, eu quero. Então, por isso que a gente perdoa e só entrega a Deus. Mas, nós vemos aqui que ele diz, tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo. Ó, ele sabia que estava chegando a hora dele morrer. Ele disse, Pai, eu já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. E aqui ele começa uma linguagem. Ele, como disse, ele podia ter pedido tanta coisa para esses discípulos. Ele pediu que eles fossem um. E o nível de comparação, assim como nós. Será que existe divisão entre Jesus, Deus e o Espírito Santo? Existe divisão entre a Trindade? Existe divisão entre o Pai e o Filho? Ele disse, assim como nós somos um, assim como somos um, que eles sejam um. Gente, que comparação. Olha para o lado aí. Olha para o lado esquerdo. Olha para o lado direito. E diga, eu vou ter que ser um com você. Olha no olho. Olha no olho da pessoa. Conhecida ou não. Diga, eu vou ter que ser um com você. Diga seu nome a essa pessoa aí. Diga, meu nome. Fala.
E pergunta o nome da pessoa, vai? Não tem negócio de irmão e irmã agora não. Pergunta o nome. Amém? Para que sejam um. Aleluia! Aleluia, aliança! Para que sejam um. Sabe por quê? Jesus não chegou aqui na hora, como eu disse. Senhor, resolve a vida de Lucas. Ô Senhor, pega João e faz tal coisa. Por que não saiu pedindo? Ele pediu para que fossem um. Porque ele sabe o poder que existe na unidade. Ele sabe que quando as pessoas se unem, todas as dificuldades são mais facilmente vencidas. Quando você se une com a sua família, os obstáculos são mais facilmente vencidos. Quando você se une com o irmão da igreja. E o que é unidade? Unidade é a união, que eu disse, de propósito. União de visão. Não se una com quem vai lhe levar para o buraco. Se una com quem tem a mesma visão, com quem tem o mesmo propósito. Isso é unidade. Inclusive, nós estamos agora estimulando as pessoas a fazerem grupos de amizades. Não fique sozinho na igreja. Existem pessoas que querem andar com você. Aqui tem gente que quer te chamar pelo nome. Não quer só pais e irmão, pais e irmã. Não. Tem gente que quer segurar na tua mão e orar pela tua causa. Não se isole. Porque o isolamento é um perigo. Voltando aqui, ele disse, para que sejam um, assim como nós, assim como somos. Enquanto estava com eles, olha a oração dele. Eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem foi o que se perdeu? Judas. Ele disse, o resto está tudo aqui, Senhor. Está tudo aqui. E ele seguiu orando por eles. Agora vou para ti. Veja, ele já estava ele sabia que ele ia ser preso, ia ser morto. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para que aqueles que tenham a plenitude, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, Pai. E o mundo os odiou. Olha, se a Bíblia é atual, gente. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Diga quem está junto de você, você não é do mundo. E eu também não. A gente está aqui, vive aqui, mas a gente não é daqui. Jesus disse, aleluia, aleluia. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Amém. Temos que ser um. Amém. Amém, pastor. Então ele disse, eles não são do mundo assim como eu não sou. Jesus era do mundo. E ele disse que tu também não é. Então, ou seja, existe um chamado do céu para a gente ser meio diferentão, entendeu? Para você ser meio ET. Tem hora que você diz assim, só eu que... Ou alguém diz assim, só você que não faz tal coisa. É para ser assim mesmo. O diferentão. Porque, assim como Jesus, você não é do mundo. Está todo mundo, pá! Você não. Diga comigo, eu não. Está todo mundo indo até o chão. Diga comigo, eu não. Está todo mundo cheirando. Diga, eu não. Está todo mundo trocando de marido, trocando de mulher. Diga, eu não. Está todo mundo arregaçando. Diga, eu não.
porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Diga igual a Jesus, eu não sou daqui. Aleluia! Aleluia! Olha, quando ele fala que eles foram, e o mundo os odiou, volta aí, só esse. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Então o fato da gente ser diferentão, da gente, sabe, não ir com a maioria, não entrar na onda de todo mundo, a gente filtrar com quem anda, a gente filtra o que fala, a gente filtra o que veste, a gente filtra onde vai, a gente filtra tudo, sem querer, né? O Espírito Santo. Quando a gente está com Deus, é assim que acontece. Então não é religião, isso não é religião. O Espírito Santo vem com filtro e você fica mais seletivo. Fazer o quê? Os gostos mudam, a visão muda. Muda até o paladar. Esses dias alguém disse, eu tentei beber. Quando eu botei a cerveja, eu digo, que negócio ruim é esse? Muda tudo. Quando a pessoa está em Deus. Amém. Então não é religião. Mas ele disse, o mundo os odiou. Isso é atual, gente? Até hoje, em muitos países, cristãos são perseguidos e mortos. A Bíblia é proibida em muitos países. A Coreia do Norte, possuir uma Bíblia na Coreia do Norte, significa que a pessoa vai ser punida com trabalhos forçados, prisão ou até punições mais graves. No Afeganistão, depois do retorno do Talibã em 2021, também, converter-se ao cristianismo ou possuir um material cristão pode deixar uma pessoa em vulnerabilidade com relação à sua integridade física. Você vai sair daqui e vai para casa, vai assistir seu jogo, você vai ver a família, você vai passear, solto. Mas existem países onde não existe essa liberdade. No Irã, está aí, por isso o ódio de Israel, Irã, Iêmen, Arábia Saudita, Somália e outros, impõem restrições significativas à evangelização e ao uso de Bíblia. Aquela Miss Emirados Árabes que teve aqui no evento das mulheres, que foi que ela testemunhou aqui? Ela se converteu morando em Dubai. Ela disse que ela era vendida igual um pedaço de carne. Muito bonita. Era uma Miss. Ela teve uma experiência com Deus e ela, para seguir a Jesus Cristo, os cultos eram dentro de uma sala de um hotel, de uma forma muito discreta. Em Dubai. Que não é rigoroso como esses aqui que nós citamos. Então, o mundo nos odeia, sim ou não? Então, o menor do menor é alguém dizer que você endoidou. O menor do menor é alguém dizer que tu está alienado, que tu está dando dinheiro a pastor. Esse é o menor. Que tu pirou. É o menor do menor. É como aquele tio do bispo. O homem tinha 23 filhos. Vou contar aqui. Está na transmissão. Se algum parente ouvir, vai saber que é verdade. Na cidade de São Francisco do Conde, com várias mulheres. Um problema familiar terrível, quase ninguém falava com ninguém, e ele não falava com, acho que a maioria dos filhos. Um dia se converteu. Ele começou a conversão no enterro do meu sogro, que era irmão dele, seu Juraci. Ele disse a Augusto, se Juraci seguiu esse caminho, porque seu Juraci, para quem, se você não adquiriu o livro, Eu Não Matei Meu Pai, adquira, é tão barato, para você ver a experiência daquela família, meu Deus. O lançamento, a tarde de autógrafo vai ser no dia 2 de agosto aqui, por sinal, mas o lançamento do livro vai ser no aniversário dele, a igreja optou em fazer assim, não foi nem ele. A gente vai fazer o aniversário, uma pausa, eu vou e volto, né? Mas não vou me perder não, viu? Espera que eu volto. É porque teve a ver, aí não posso me perder, mas não vou não. Aí o aniversário do bispo, gente, no dia 1º de agosto, bora comemorar junto. Todo ano
só um grupo comemorava e o povo dizia, por que não abre para a igreja toda? Tem gente que ama ele, que vai querer estar com ele. Tem gente que tem gratidão a ele, quer estar com ele. Esse ano, pela primeira vez, vai ter o aniversário aberto para todo mundo. Tem um custo, tem uma inscrição, tá? Por conta natural, né? Tem um custo. Para isso acontecer, cada um de nós vai estar pagando nossa parte. Mas vai ser uma noite linda no dia 1º de agosto, no Sítio Campestre, aqui em Feira de Santana, tá? Participe dessa festa, se inscreva, porque você vai ver uma noite linda lá, na presença do Senhor, e a gente comemorando em unidade. Aproveitando o tema, unidade. Mas, então o que é que eu quero dizer? Aí seu Vivaldo, é o irmão do meu sogro, ele disse assim para Augusto, indo para o cemitério, ele disse, se Juraci seguiu esse caminho, porque ele morreu salvo, convertido, e ele disse a todo mundo no hospital. Aí ele disse, Juraci era um homem inteligente. Se ele seguiu esse caminho, é porque é o certo. E ele quer saber, eu vou seguir também. O caixão indo no carro na frente, ele no carro com o Augusto atrás. E ele se converteu. Só que quando ele se converteu, a cidade toda que sabia da história desse Sabarreto doidado, sabe o que era que ele fazia? A bota, cheia de dinheiro. Ele começou, ele era não sei o que da Petrobras. Aí mas fora isso, tinha bens, coisa e tal. A bota dele, ele escrevia o nome na bota, para ninguém usar. Sabarreto. Era assim. Aí ninguém gostava dele, os filhos ficavam tudo, porque ele terminou que ele não foi um bom pai. Mas quando ele recebeu Jesus, que ele mudou, ele quis fazer numa fazenda dele uma igreja, chamou um pastor, ele mudou todo. Sabe o que foi que a cidade disse? Vivaldo ficou doido. Não estava doido na hora de trocar de mulher, não estava doido na hora de fazer 23 filhos, 27 filhos, sei lá, 25, eu posso estar falando errado. A conta é essa aí, entre 23 e 27. Mulheres eu não sei dizer quantos. Ninguém disse que ele era doido. Na hora que converteu, Vivaldo ficou doido. Sabe por quê? Está escrito. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o que, aliança? É poder de Deus. Aleluia! É poder de Deus. Então, eu falei isso, disse que ia faltar, né? Eu falei isso para dizer que quando Deus vem, a pessoa recebe um filtro, ela começa a enxergar o mundo diferente, ela começa a enxergar as pessoas de forma diferente, ela enxerga ela de forma diferente. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Diga aleluia. Não peço que os tires do mundo. Diz, Senhor, não mata não. Não mata eles não, não precisa matar não. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo. Olha para isso de novo. Gente, que lindo. Não são do mundo, como eu também não sou. É demais. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Aqui agora ele vai começar a orar por você. Diz a quem está junto de você. Jesus agora vai começar a orar por você. Se prepara, que agora é por você. Peço
peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ó, aqueles lá saíram espalhando o evangelho e chegou à Feira de Santana, ao Brasil, à Bahia, a mim e a você. Para que todos sejam um. Aí ele vai de novo, olha a oração. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam como nós somos um. Que comparação! Ele diz, Pai, eu e tu é uma coisa só. Que o teu povo seja um. Meu Deus, que é isso? Dê-lhes a tua glória, a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Quando a gente se une, o mundo vê Deus em nós. Existe poder na unidade. Deus sabia disso. Deus sabe que existe força na unidade. Por isso ele disse, eu quero meu povo forte. Quer um exemplo nítido disso? Quando o diabo quer derrubar alguém, quer arrasar com alguém, quer arregaçar com alguém, a primeira coisa que faz é isolar. A pessoa diz, eu não quero andar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. A queda começa aí. E aí ela diz, não, eu não quero mais falar com ninguém, não quero andar com ninguém, porque eu me decepcionei com tal coisa. E decepção, gente, no mundo que a gente vive, quem de nós não vai decepcionar? A decepciona toda hora. É com família, é com marido, com mulher, com filho, com tudo, gente. Sim ou não? É natural, são seres humanos. A gente está na terra. Vai ser o reino de Deus que vai ser perfeito. Que aqui a gente não vai se decepcionar com ninguém. Que é isso? Que ilusão é essa? Agora, uma pessoa errou, a depender do que for, use seu filtro. Você é livre para usar o seu filtro. Não esteja junto. Mas, perdoe, pá. Mas se aproxime daquele que vai te aproximar de Deus. Quem erra tem que ir ficando para trás. Você tenta ajudar, não quer? Sim ou não? Você vai orar, alguma hora Deus alcança. Mas você vai para o erro junto com a pessoa? Tenho que me unir. Vamos junto para o erro. Vamos ali fumar o baseado, vamos. Que é isso? Não. Mas quando o inimigo quer pegar alguém, ele isola. Um exemplo nítido disso é o reino animal. O reino animal sabe muito bem disso. O leão fica lá, fica assim, não é? Não é assim que fica? Mexendo, olhando, encarando e mexendo assim. É assim ou não é, gente? Mexendo a patinha assim, né? Olhando. Ele fica esperando o quê? Olhando para o bando. Esperando o quê? Um se afastar. É ou não é? Ele fica ali o tempo que for preciso. Encarando o bando. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Vou até parar de olhar para vocês, não é vocês não. Mas o leão encara o bando. E ele fica esperando um se isolar. Aquele que sai do bando, ou para beber água, ou para fazer o que for, é esse que é atacado. Diga a quem está junto de você, não ande sozinho. O isolamento é um perigo. Diga, Deus tem amigos para você. Participe de um grupo de amizade e aliança. Tem muita gente aqui querendo andar com você. Querendo reunir com você no fim do expediente do comércio. Numa casa, é uma reunião de 1 hora. Mas que faz um olhar para o olho do outro.
chamar pelo nome, saber o problema, orar junto, abraçar. Ontem eu mandei mensagem para uma, ela disse: eu estou precisando disso. Diz a quem está junto de você: deixa Deus te usar. Olha no olho e diz: Deus quer usar você. Diga, para completar, diga a ela: diga não ao isolamento. Diga: eu quero. Põe a mão no peito. Diga comigo: eu quero estar cercado de pessoas que têm o mesmo propósito. Deus sabe que na unidade há força. A Bíblia diz, para a gente encerrar, Levítico, capítulo 26. Coloca aí. Mateus? Certo. Vamos de Mateus. Mateus 12, 25. Não é não. Botei errado, anotei errado. Mateus 12, 25. Coloca o 25. Versículo 25. Mateus capítulo 12, versículo 25. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Diga: o sangue de Jesus tem poder. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Se una com a sua família. Mulher, se una com seu marido. Marido, se una com a sua mulher. Pai, se una com seu filho. As nossas diferenças não podem ser maiores do que o amor que nos une. Se una com a sua igreja. As nossas diferenças não podem ser maiores do que o amor e o propósito que nos une. Se una. Porque reino dividido não prospera. Casa dividida não prospera. Coloca aí Levítico 26. Levítico 26, versículo 8. 5 de vós, olha o poder da união. Para a gente encerrar. 5 de vós perseguirão quanto? 100 de vós perseguirão quanto? 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! Não lute sozinho. Diz a quem está junto de você: não lute sozinho. Vamos ler todos? Volta ao início do versículo. Porque 5 de vocês perseguirão 100. Vamos? 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Diga glória a Deus. Aleluia, aliança. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então não deixe as diferenças nos separar. Não deixe as diferenças separar, fragilizar a tua casa. Não. Existe algo maior. Um propósito maior pelo qual a gente se une.